Bom, gente, boa noite então. Hoje nós vamos estudar o capítulo 22 do livro Luz Acima. Ele se intitula Alegação Justa. Nós vamos fazer alguns lembretes aqui antes sobre o estudo do livro Luz Acima, o estudo dos livros de Irmão X, da obra de Irmão X como um todo, destacando o aspecto muito humano do Irmão X após o desencarne, quando ele mesmo, com toda a estrutura que ele conseguiu fazer, né, quando ele aqui esteve, ele, ao desencarnar, ele mostra como que é uma obrigação ou uma necessidade própria dele mesmo de mostrar atitudes de forma a demonstrar o tanto que ele conseguiu ficar consciente da posição dele, como aquele que não mais escreve para obter algum tipo de fruto humano, mas aquele que escreve justamente para obter os recursos que ele agora está conscientizando no plano espiritual. Então, a gente vai ver que seus contos, suas crônicas, eles servem tanto de estímulos para nós como encarnados, como para os desencarnados. Por quê? Porque ele não trata mais só de curiosidade, só de escrever porque tem uma série de pares dele que fica querendo ver a realização dele como humano. Não, ele agora vem falar de coisas que edificam, de coisas que além de auxiliar aqueles que estão no plano espiritual, vai auxiliar aqueles que ainda estão no plano físico para entender melhor como se dá essa questão. Nós vamos ver que a própria história de hoje ela vai falar disso, né? Quando ele trata da alegação justa, é exatamente mostrar que, apesar dos desencarnados fazerem tudo para que a gente possa aprender, muitas pessoas ficam tempos e tempos estudando, tendo consciência das páginas espíritas e das páginas que são colhidas pelos amigos espirituais, e, no entanto, não alcançam aqueles objetivos que são esperados deles. A página vai tocar hoje exatamente nisso. Então, o que nos é pedido quando a gente começa a estudar as páginas de Irmão X? Que a gente se coloque na história, que a gente perceba os detalhes que são colocados nelas e que a gente possa extrair aqueles ensinamentos que possam ser úteis para a nossa vida. Então, não é mais aqueles furores espiritistas, aqueles furores de eu acho maravilhosa a página, mas e aí, o que ela te acrescentou essencialmente? O que ela te falou que te fez mudar de ideia acerca de alguma coisa? Então, é para isso que as páginas servem, né? Elas contam histórias. Por quê? Porque toda linha teórica, ela tem a linha teórica, mas ela precisa seguir uma parte prática para que a pessoa possa entender. Isso é assim na teoria, mas e na prática? O que eu faço com isso? Né? Nós vamos ver que lá no livro Cartas e Crônicas, que não é o nosso que nós estamos estudando, nós estamos estudando Luz Acima. O capítulo 4 do Cartas e Crônicas tem uma página lá que se chama Treino para a Morte. Uma página da qual o seu Leão gostava muito de falar. Porque ali faz um programa. Ele faz um programa para aqueles que estão reencarnados, como se fossem preparando para a morte.
A gente vai falar assim, mas o espírita não acredita em morte. Não é nesse sentido. O desencarne mesmo. Mas aí são temas que ele elenca ali para que a gente possa se basear neles a fim de alcançar a curto, médio e longo prazo. E aí é como se a gente fizesse uma erosão mesmo dentro do nosso ser e que a gente pudesse trazer a pessoa nova, não mais aquela velha que nós trazemos de reencarnações, mas a pessoa nova que nós estamos construindo hoje. E aí a gente lembra do livro do estudo de evolução Origens, quando a gente vai falar da formação da crosta, né? Então, só para lembrar aqui. E aqui, por quê? Porque aqui no plano físico, o que a gente faz quando a gente vai aprender algumas coisas? A gente perfura o solo do nosso íntimo, né? A gente faz estacas, a gente faz construindo uma nova casa dentro de nós mesmos. Então é isso que a gente vai fazer, igual nós fazemos na evolução Origens. Então, a lição de hoje, que está no livro Luz Acima, nós vamos ver que nós vamos valorizar muito mais os livros de Irmão X com isso. Por quê? Porque lá nesse livro Luz Acima, nós ainda não estamos falando da lição de hoje, nós vamos fazer um exercício de quê? Um exercício para que a gente possa se desmaterializar, para que a gente possa desmaterializar o intelectualismo, que é exatamente isso que ele faz. Toda a sua obra, ela visa isso, a desmaterialização do intelectualismo, da vaidade, do orgulho, que ainda ele levava quando ele saiu daqui e foi para o plano espiritual, né? E também ele nos ajuda a fazer isso hoje, desmaterializar esse intelectualismo, ou seja, eu não leio essa página só para me ficar letrada, só para eu ficar letrada, para eu ficar a sabichona, vamos dizer assim, né? Não, mas para que essa página possa me auxiliar hoje. Então, esse livro representa para nós uma profilaxia. O que é isso? Ele previne efeito, né, para nós. Efeito de quê? Do cientificismo, do intelectualismo, para que a gente possa, então, desmaterializar isso, para que isso possa se dissolver dentro de nós, né? Não é, eu sou letrada, eu li o livro tal, de Irmão X. Não é isso. Aquela história que eu li me faz rever questões que eu ainda trago dentro de mim. Então, por isso é que é importante a leitura. Então, ele fala lá no prefácio de Boa Nova, né? Ele diz lá, meu problema atual não é de escrever para agradar, mas de escrever com proveito. Então, toda a lição dela, ela traz um proveito para nós e para ele mesmo. Porque na medida que ele vai se conscientizando e aí vai registrando a consciência dele através das suas próprias lições e nos auxiliando, ele também se apropria mais daquilo que ele traz para nós aqui como encarnado. Então, a obra de Humberto Campos, né, o nosso Irmão X, na mediunidade de Chico, ela corresponde fielmente aos objetivos da doutrina espírita, conforme Kardec explica lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que a obra espírita é voltada especificamente para os ensinos morais do Cristo, por constituírem uma parte inatacável, bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se. Olha que legal, gente. Então, todas as lições que ele traz para nós podemos nos abrigar nelas, ou seja, elas fornecem subsídios para nós na nossa vida diária, né? E mais, ele diz assim, que existem, o Irmão X fala, né? Que existem lá no Boa Nova,
que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que a minha esperança de pertencer ao número desses últimos, ou seja, dos evangelizados, né? Então, ele traz a mensagem para nós do Evangelho também. Em todas as lições, nós podemos ver esse fundo moral, esse fundo daquele homem que hoje pauta pela influência renovadora do Evangelho, na sua própria vida e na vida de todos nós. Então, o capítulo de hoje, que é o de número 22, Alegação Justa, ele nos fala do concurso espiritual da espiritualidade como um todo, nos trabalhando aqui na crosta, aqui no plano físico, né? Então, ele fala que os companheiros desencarnados, deixa eu ver aqui. Os companheiros desencarnados, desde tempos imemoriais, vêm à nossa esfera à procura de modelos para as atividades da crosta do mundo. Ou seja, nós vamos lá pegar o modelo, pegar a forma de construir e voltamos para implementar isso aqui no plano físico. Isso aí nos faz lembrar aquela página que contém lá no livro Os Mensageiros, em que o André Luiz foi num certo lugar e viu um quadro, e aí reconheceu o quadro que ele havia visto aqui no plano físico. Aí ele pensou que as pessoas do plano espiritual vinham aqui copiar as coisas do plano físico, mas não. Aí lá explica que é o contrário. Nós é que vamos e copiamos lá no plano espiritual, que lá é o verdadeiro mundo, e trazemos para o plano físico. E é exatamente disso que ele fala aqui, ó. Aí ele diz, os preguiçosos não fazem isso, porque se acomodam à medida que as medidas que lhes são impostas. Então, eles não vão aprender lá como todo mundo faz, como é esperado que todo mundo faça. Ele fala que os verdadeiros trabalhadores buscam ajuda, estudam os trabalhos dos desencarnados, olha só, que são possíveis de serem executados aqui no plano físico. Então, buscam, como é que funciona lá? O que o André Luiz faz para nós, mostrando toda aquela organização da cidade lá, de nosso lar, né? O que ele vai fazer para nós? Mostrar como a organização lá funciona, para que a gente possa, então, começar a implementar essas coisas aqui. Né? Eu não vou pensar mais em fazer caridade para obter recurso pessoal. Mas para quê? Porque eu sei que tudo que eu quero lá é construído aqui. É resultado do que eu construí aqui. Não existe um milagre aí, né? Não existe. Então, irmão X, ele explica que os desencarnados possuem instruções especiais para os encarnados dedicados. E aí ele fala nessa lição que muitos são levados durante o sono físico, que é o que a gente já sabe, né? Inclusive, é uma das formas que nos indicam o dever nosso de nos prepararmos para o sono físico. Para quê? Para que também esse período da nossa vida possa ser aproveitado. Porque nós não cogitamos mais só da vida no plano físico. É a vida no plano espiritual também. Né? É lógico que nós temos um monte de compromisso aqui. Lá no plano espiritual não paga conta, lá no plano espiritual tem uma série de coisas que aqui não faz. Mas a gente engloba, né, o que a gente faz aqui no plano físico, mas já cuidando da questão espiritual, já cuidando de uma vida que ela deve ser nos dois sentidos, não mais no sentido único. E a lição vai falar disso também, aqui, ó. Irmão X explica que os desencarnados possuem instruções especiais para os encarnados dedicados, vamos assim dizer, e facilitam-lhes acesso
porque os desencarnados buscam inspiração através daqueles que lhes são superiores. Olha só. Então ele vai buscar orientação com aqueles que estão no plano espiritual e que são superiores, ou seja, que tenham, só deles estarem fora do corpo físico, eles são, pode ter o mesmo nível de evolução nosso, mas a visão deles é muito mais ampliada, porque eles estão fora do corpo físico, não estão na matéria como nós. Que a matéria, de uma certa forma, ela nos deixa como que embotados, muito no nosso sentido, né? Nos nossos sentidos. E no plano espiritual, não, ele tem muito mais sentido. A visão se amplia, a audição, todos os sentidos, né? Aí ele segue: ministros da fé, administradores de bens públicos, cientistas e artistas condutores do pensamento e da cultura da humanidade encarnada, buscam o concurso espiritual para as mais variadas atividades da crosta do mundo, embora nem sempre sabem o que desejam. Olha só. Então, quer dizer, há uma falha nossa aqui, ó, também. Ele fala, olha, embora a gente busque, nem sempre a gente sabe o que a gente está buscando. Olha que sério isso aqui, gente. Nós vamos buscar, temos onde buscar, mas a gente não está consciente por que a gente busca e o que a gente busca. Somente o ser privado, aqui eu tô repetindo aqui, gente, uma página que nós já estudamos lá no capítulo 11 desse mesmo livro, Luz Acima, que Irmão X vai falar: somente o ser privado de razão consegue movimentar-se sem as raízes na espiritualidade superior. Então nós temos que ter essas raízes na espiritualidade superior, mas muito mais saber que realmente nós precisamos disso. Nós temos que nos preparar para o sono físico, porque é nesse momento que nós vamos à fonte buscar as coisas que são necessárias para nós que vivemos aqui no plano físico. Então, a doutrina espírita se fez, como a gente viu, na medida em que os espíritos se manifestavam e expunham seus pensamentos, como expõe até hoje, né? Expõe porque as páginas são vivas, a gente vê que as páginas são vivas, a tirar por essa que nós estamos estudando. Olha que atualidade dela, né? Então, apesar das páginas serem ditadas, elas são vivas, elas são atuais, elas são do momento, né? Para nos fazer repensar, retomada de atitudes e uma série de outras coisas. E aí tudo de encontro ao que o Evangelho segundo o Espiritismo fala lá no capítulo 19. Fé raciocinada, por apoiar nos fatos e na lógica, e não deixa a obscuridade para nós. A criatura crê, então, como está lá, porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Então, olha só, nos dá essa oportunidade de não só entender, mas muito mais de compreender as questões que chegam para nós. E Kardec termina: fé inabalável só é a que pode encarar a razão a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? E vamos lembrar de Paulo também, quando ele diz lá na carta aos Coríntios, agora não sei se é a primeira ou a segunda, capítulo 4, versículo 16. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. E não é o que a gente faz quando a gente pega uma página dessa, é a procura nossa de renovação, de mudança de estado mental, né? E aí, o recado da página de hoje é exatamente mostrar para nós aqui a que nós estamos buscando, para que nós estamos buscando esses recursos do plano espiritual e repensar isso aqui, né? Aí ele vai continuar na página de hoje. Logo que se afastam do corpo em desligamento provisório pela influência do sono, que é durante o sono físico, congregamos os mais aptos
ao progresso intelectual. Então, o plano espiritual o que faz? Pega aqueles que estão mais aptos, ou que mais propensos, tem mais condições, né, ao progresso espiritual, no serviço de preparação desejável. Olha só. Então, é o preparo que eles fazem com a gente lá, né? Muitos recebem colaboração nossa durante 20... Olha o que ele fala, gente. Muitos recebem colaboração nossa durante 20, 30 ou 50 anos. 50 anos. E acabam surpreendidos pela morte sem cumprirem um só item das cumpridas promessas que nos hipotecam. Então a gente vai lá, faz promessa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, acaba não fazendo nada. Então, o que acontece? Não adianta. E mais à frente o irmão X vai dizer: estudam conosco desde o problema do alimento ao da mais alta distribuição de justiça. Olha para vocês verem, gente, até a questão de alimentação a gente estuda. Tudo. Então, olha só, a gente pensa assim, o que eu vou fazer lá no plano físico durante o sono? Eu vou estudar aqui. Eu posso estudar sobre alimento, eu posso estudar sobre saúde, sobre justiça, distribuição de justiça, o que é justiça, conscientizar mais das questões do Livro dos Espíritos nesse sentido. Aqui ele vai continuar falando, colocavam-nos antigamente na galeria dos deuses e éramos conhecidos por musas. A verdade é que, desde os primórdios da vida planetária, trabalham na cópia geral dos nossos modelos. Jamais conseguem imitar-nos convenientemente. Olha que chato, gente. Nós trabalhamos nesse sentido, mas não conseguimos imitá-los. Quer dizer, procuramos aprender lá, mas não conseguimos. Acontece, porém, que nos últimos tempos, alguns de nossos companheiros deram notícia de nossas organizações aos homens encarnados. Aí como é que ele vai terminar a página? Olha, dizem que não temos personalidade, que os mortos são plagiadores dos vivos, o contrário. Que nossas cidades, leis, instituições, equipamentos, que toda a nossa multimilenária estrutura de ordem e trabalho não passa de reflexo da cultura deles. Aí como que ele termina a página? Se pudesse, moveria ação judicial contra nós, junto aos gabinetes da engenharia divina. Não julgam tudo isso espantoso, incompreensível? Então ele dá aquela gargalhada e todo mundo que estava ouvindo também gargalha. Também ri, né? Do que ele fala, né? Mas aqui ele se refere a uma ação judicial junto aos gabinetes da engenharia divina. Então é lá. É muito interessante, né? A lição, ela vai falar disso, realmente da nossa dificuldade de ter tantos recursos para aprender, não só das páginas que nos chegam, mas também daquelas que a gente tem oportunidade de enfrentar. Eu acredito que agora, na pandemia, a gente deve estar tendo trabalhos e mais trabalhos junto com os irmãos das tarefas que a gente participa, né, nos momentos, principalmente nos momentos antes da pandemia. Quem sabe a gente era até preparado para esse momento, né, para os trabalhos desse momento. A gente não sabe, né, porque a gente não se lembra. Mas então era isso, gente. A questão, eu acho que é muito rica. Deu para dar uma ideia da página? Ele fala exatamente como se fosse uma alegação justa, mas que, na verdade, não passa de uma simples alegação. Falar que nós nos baseamos no que os espíritos vêm aqui aprender conosco. Não é o contrário.